Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Notas da Amanda. Meu nome é Amanda e esse canal é meu, onde eu falo do que eu quiser. Hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos meus primeiros vídeos, mas espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar de um livro. Vou começar falando do primeiro livro de uma saga que tem o meu livro preferido, ou pelo menos o meu xodó, não sei dizer se ele é meu preferido com certeza, mas é um livro que eu já li ele trocentas milhões de vezes. Eu estou falando do livro Corte de Espinhos e Rosas. Parando aqui só para te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, por favor, isso ajuda bastante. Do começo, para quem não conhece, a Sarah J. Maas, a autora dessa saga, é uma escritora estadunidense nascida em Nova York que atualmente mora em Pensilvânia com o marido, e ela tem o incrível hábito de distorcer as histórias da Disney por um caminho que eu não tinha visto até então, né, rainha? A primeira saga que ela começou a escrever foi Trono de Vidro. Mas quando estava chegando por volta do terceiro ou quarto livro, eu não me lembro exatamente, ela começou a publicar ACOTAR, que é a sigla em inglês para A Court of Thorns and Roses, que traduzindo literalmente, fica a corte de espinhos e rosas mesmo. Só que não dá pra fazer uma sigla falável em português, então a gente usa as letras do inglês mesmo. Dá nada não, eu deixo. E aí, agora, quando ela terminou de escrever Trono de Vidro, ela começou também a publicar Cidade da Lua Crescente. Para suas histórias, a Sarah criou uma raça chamada Féricos. Essa raça está presente nas suas 3 sagas. Por isso, alguns fãs estipulam que é possível que em algum momento dessas histórias vá aparecer a nossa rainha linda, maravilhosa, cuspidora de fogo. Mas isso não é confirmado. Sabemos que Celaena já passou pela Queda de Estrelas, mas se ela vai ter um papel ativo, provavelmente não em ACOTAR, porque em ACOTAR agora nós estamos no que seriam os livros extras, as histórias dos personagens secundários. Teríamos que contar com Lua Crescente. Eu disse no começo que a Sarah tem a mania de distorcer as histórias da Disney. Bom, ACOTAR é sobre isso, sobre a Bela e a Fera. E não julgue, é um Bela e a Fera bem diferente, embora parecido. Principalmente se você considerar que é mais de um livro. Ah, por que eu digo que é igual a Bela e a Fera? Porque se eu for falar uma sinopse genérica do livro é: mocinha de uma aldeia pobre é levada por uma fera para morar com ela para pagar uma dívida. E quando ela vai vivendo lá, ela percebe que todos estão sob uma maldição. E essa maldição só pode ser quebrada por... Seria só o amor que poderia quebrar essa maldição. Tá vendo? Bela e a Fera. A Bela não é minha princesa preferida da Disney, mas eu te garanto que isso é a história da Bela e a Fera. Claro que nós temos algumas diferenças entre a Bela e a Fairy, que é a protagonista de ACOTAR. Dentre essas diferenças, nós temos que a Fairy não sabe ler. Ela só começou a ser alfabetizada. Entre essas diferenças, nós temos que a família da personagem principal é bem diferente. Primeiro, Fairy, a nossa protagonista em ACOTAR, não vive somente com o pai. Ela é a mais nova de 3 irmãs. A mais velha é a Nesta, que queima como fogo, Elaine, que me dá raiva, e Fairy, que é quem assumiu as dores da família. O pai da Fairy era um mercador, um comerciante, e ele perdeu a fortuna fazendo uma rota perigosa pelos mares. E ela viu as consequências disso muito próximo a ela. Vulgo, ela viu as pessoas irem cobrar o pai dela. A alta sociedade na qual ela vivia antes deu as costas para ela. E ela viu o pai dela se machucar fisicamente por causa disso. Não deve ter sido uma lembrança muito feliz para uma criança, não é mesmo? A mãe da Fairy morreu antes da história começar. Morreu, se eu não me engano, quando ela era pequena. E ela não chegou a ser nomeada pela autora. O
pai, apesar de aparecer mais do que uma ou outra vez, também não foi nomeado. Ele simplesmente largou as responsabilidades para a feira, então, para que nome? Nós temos a Nesta, que simplesmente gasta todo o dinheiro, e a Elaine. E a Elaine. E a Elaine. E a Elaine. A história é contada pelo ponto de vista da Feyre, que, como eu disse, viu o pior que a humanidade tem a oferecer, principalmente a sociedade nobre. E depois que a família dela ficou pobre, ela tomou para si a responsabilidade de pagar as contas da família, de caçar, de trabalhar, porque o pai se tornou um inválido, principalmente pelo fato dele não querer trabalhar, porque ele também não se esforçava, e as irmãs também não faziam nada para trabalhar. Nessa gastava todo o dinheiro que a Feyre tinha e a Elaine não fazia nada. E a Elaine é a Elaine. Elaine é a Elaine. De qualquer forma, nesse mundo nós temos que féricos são criaturas temidas. Eles são quase iguais aos bichos papões. Ninguém sabe exatamente, mas provavelmente ele come crianças. Embora nós tenhamos os filhos dos abençoados, que são pessoas de uma religião que acreditam que os féricos são bons e que se eles subirem a muralha, que é um muro invisível que divide a terra dos humanos da terra dos féricos, eles terão uma vida muito boa. Feyre se ensinou a caçar e a sobreviver, mas ela não viu necessidade em aprender a ler. Uma grande diferença entre ela e a Bella. A Bella passava o tempo lendo, a Feyre achava desnecessário. E isso gerou uma cena um estopim tão maravilhoso pro futuro que, assim, très bien, très bien, très bien. Não sei, meu francês é ruim. Aceite. Bem no comecinho do livro, a Feyre tem 19 anos e está passando por um dos piores invernos das últimas décadas. A família dela está faminta. Por isso, ela não hesita ao matar uma criatura que ela achava ser um férico e que as consequências viessem depois. Por quê? Esse é o problema da Feyre do futuro. A Feyre do presente tem que alimentar a família dela. Agora eu vou ler pra vocês um trechinho da caçada dela, que foi o estopim para a história começar. Segurei o arco e puxei ainda mais a corda. Eu era boa de tiro, mas jamais enfrentar um lobo. Achei que isso me tornava sortuda, até mesmo abençoada, mas agora... Não sabia onde acertar, ou com que velocidade ele se movia. Não podia correr o risco de errar, não quando só tinha uma flecha de freixo. Explicando aqui, freixo é o material que ela acredita poder ferir os féricos. E se houvesse de fato o coração de um férico batendo sobre aquele pelo, então que morresse. Que morresse depois de tudo o que aquele povo fizera conosco. Eu não correria o risco de que eles espreitassem nossas aldeias mais tarde, atrás de massacrar e alejar e atormentar. Que morresse ali e naquele momento. Eu ficaria feliz em acabar com ele. Que lindo. Uma Bella totalmente diferente da Bella que é da Disney, não é mesmo? Um fato interessante sobre a escrita da Sarah J. Maas é que ela não nos explica as coisas detalhadamente. Ela não para a história para explicar, ou a gente vai aprendendo junto com os personagens. No caso da Feyre, que está descobrindo o mundo, seria o padrão. Porém, nas outras séries dela, isso não é verdade. Ambas as outras personagens dela já são detentoras do conhecimento. E a gente só fica passando raiva porque a gente não sabe o que tá acontecendo, mas as personagens sabem. E a gente só descobre com todo mundo depois e fica assim, agora faz sentido. Embora muitos planos da minha rainha ainda não façam sentido. Mas detalhes! Eu não tô aqui pra questionar a rainha, não é mesmo? Eu sou uma ótima súdita. A Feyre fica com a imagem do lobo na cabeça dela e procura saber se era realmente um férico. Uma mercenária que estava de passagem na feira assegurou para ela que não era um férico, mas mesmo assim ela não conseguiu tirar esse pensamento da cabeça. Por isso, mais tarde, quando uma besta, uma junção de vários animais, apareceu quebrando a porta da casa dela, falando que ela tinha uma dívida a pagar, ela simplesmente aceitou. Ela já estava preparada para o seu destino. Preparada, mas não conformada. São duas coisas muito diferentes.
Sendo assim, a besta leva para cima da muralha para as terras dos férias. A viagem demora um tempo, mas eu ia dizer que vale a pena, mas eu não sei se vale. Mas assim que ela passa pela muralha, ela percebe uma diferença nítida. Não é mais inverno, é primavera. Com todos os estereótipos da primavera que o Pica-Pau colocou na sua cabeça. O primeiro dia da primavera! Não há nada de que eu goste mais do que acabar com os meus amigos! Essa primavera. Aos poucos, a gente, junto com a Fairy, vai descobrindo que acima da barreira, Prythian, que é o pedaço de terra onde ela vive, é dividido em 7 espaços. Corte primaveril, outonal, invernal, estival, noturna, diurna e crepuscular. O contexto me fez entender que estival está associado ao verão. Mas, como eu disse, é um aprendizado bem natural, não parece forçado com a história. A história não para te explicar isso. E além desses 7 territórios, nós também temos Sob a Montanha, que é um território sagrado e que ninguém vai lá. Como eu disse previamente, a Fairy está lá para pagar uma dívida. Mas quem dera eu pagar uma dívida igual ela. Ela nunca comeu tão bem, ela nunca teve uma cama tão macia, ela nunca foi tão bem tratada. Alguma coisa parece estar muito errada. Mesmo que pareça ter uma praga assolando as terras féricas, a vida dela está maravilhosa. Apesar de que as cantadas que o Tani passava pra ela tinha que ter tinha que ter levantado alguma bandeirinha, assim, sabe? Do tipo, tem alguma coisa errada. Porque falar que alguém tomou banho não é cantada. Não é. Aos poucos, a Fairy vai ganhando a confiança das pessoas na mansão do Tani, que é o macho protagonista dessa história. Mas mesmo assim, ela não consegue as respostas para a pergunta dela. As pessoas não respondem o que é a praga e nem se ela vai poder voltar a ver sua família, nem nada. Eles simplesmente tratam ela como uma humana ignorante. Então, sabe aqueles planos de Cebolinha? Que maravilha! Meu plano infalível contra a Mônica tem tudo pra dar certo. Então, ela ouve de uma criatura mágica que responde todas as suas perguntas e fala, vou capturar. Por que não? Descobre como fazer uma armadilha, vai e captura essa tal criatura. E essa criatura realmente tinha a obrigação de contar a verdade pra ela. Apesar de que contar a verdade e contar a verdade em detalhes são duas coisas diferentes. E assim, ela fica meio assustada com o Suriel, fica muito assustada com o Suriel. Mas assim, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, que o Suriel não é fofoqueiro. Ele não pode mentir. Fizeram a pergunta pra ele, querendo saber a resposta, ele vai falar a verdade. Fofoqueiro é o Rowan, que tem a capacidade de mentir e pode optar por não falar nada e simplesmente sair jogando a verdade pra todo mundo que não quiser ouvir. O Rowan é fofoqueiro, o Suriel não. Respeita meu monstrinho. De qualquer forma, o romance se desenvolve de forma meio lenta, daquela clássica lentidão de livros de romance, até uma determinada parte que eu não posso contar qual é, porque seria spoiler. Então, relevem. Mas serve de consolo, isso é só uma brincadeira da Sarah com a lentidão dos livros de romance mesmo. Porque as suas outras protagonistas femininas, como a Bryce, não têm escrúpulos nenhum com esse tipo de coisa. A Fairy, você percebe que ela tem uma fragilidade emocional. A Bryce, ela quer dela e ponto. A Celaena, ela até que com Sam, ela era meio assim, meio pé atrás, tinha suas indecisões, mas a morte dele ensinou ela que bora pro abraço. E pra fazer essa brincadeira com os livros de romance, a Sarah... Nossa, o Inari tá latindo muito. A Sarah faz da Fairy emocionalmente frágil. Ela não tem medo da relação física em si, mas ela tem medo do que as palavras podem representar, dos sentimentos. Então ela fica meio contida nesse quesito. Mas não se preocupe. Vamos ter o nosso viveram felizes para sempre. Voltando para Acotar, por volta da página 192, nós temos alguns acontecimentos que vai mudar drasticamente o rumo da história. Fiquem tranquilos, isso é mais ou menos metade do livro, não é o final. Porque afinal de contas, conhecendo a nossa querida Sarah, é impossível uma história passar sem ação, não é mesmo? Assassina de Ardalan. Saudades.
Agora para os comentários finais. Primeiro, é interessante ver como que a Sarah conseguiu desenvolver o mundo de forma não forçada e natural. Como eu disse, ok, ela teve a ajuda da Feyre, que não conhecia quase nada do mundo, mas isso é uma característica presente em todos os livros dela. Ela nunca explica o mundo pra gente, a gente entende como é que o mundo funciona. Segundo, as partes mais legais de Corte de Espinhos e Rosas a gente só consegue entender depois que a gente lê Névoa e Fúria. E é quase o finalzinho de Névoa e Fúria. Então, se você não gostou desse primeiro livro, dá uma respirada assim, sabe? Medita e vai ler o segundo. Porque eu te garanto que o segundo você vai gostar. Você vai ter sacadas geniais pro primeiro livro. Você fala assim, meu pai eterno! Só aguarde. E o 2 de Acotar, na minha opinião, também serve para mostrar que toda história tem dois lados. Terceiro, é interessante a gente reparar como que a corte primaveril nos ajudou a formar uma opinião, porque a Feyre sai do inverno, que é fome, estiagem, frio, e vai para uma estação em que é sinônimo de felicidade. Mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha as 4 estações do ano bem definidas, nos Estados Unidos nós temos. E as pessoas sempre esperam pelo final do inverno para a chegada da primavera. E geralmente a primavera é a estação preferida das pessoas. Mas mesmo se a gente não conseguindo formar esse link, assim, a gente consegue, se não é a sua primeira vez lendo um livro, se não é a sua primeira vez encontrando uma história de ficção, seja pela televisão, livro ou qualquer outra mídia, você vai concordar comigo quando eu digo que a primavera é uma estação aguardada, porque ela representa novos começos. E a Sarah utilizou isso no nosso subconsciente. Quarto, nós tivemos um livro inteiro para ver o quão corajosa e interessante a Feyre é. Mas neste livro, a Nesta se mostrou com muito potencial de desenvolvimento. Nossa, e como? Quinto, o Tamlin, como eu disse, provavelmente por causa da questão da primavera também, passa muito por Príncipe Encantado. Mas ao reler assim, a história para fazer esse vídeo, eu fiquei com alguns ácidos na boca, sabe? Com um sentimento tipo de rejeição. Porque da primeira vez que eu li, passei pano de chão, nem percebi. Passei aspirador, passei tudo, nem percebi. Mas ele achar que a Feyre ser analfabeta é uma falha, é uma coisa que me incomodou nessa releitura que eu fiz. Sexto, não tenho o que comentar sobre a Elaine ou sobre os pais sem nomes das meninas, porque realmente não há nada a ser comentado. Bem, para quem pretende ler o livro, espero que vocês gostem da leitura. Para quem já leu, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam da leitura, o que vocês acharam dos personagens, pontos que vocês acham que poderia melhorar na escrita da Sarah. Porque eu encontrei alguns posts com pontos a melhorar que eu fiquei assim, isso não faz o menor sentido. Mas detalhes à parte, eu queria saber do público brasileiro essa opinião, desconsiderando os problemas com a editora, viu gente? Lembre-se disso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!